Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu fui aluna da graduação de Língua e Literatura Japonesa da UNB, me formei nesse último semestre e eu tô aqui agora para falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que eu desenvolvi em conjunto com o professor Anderson Tobias, que é professor de literatura da área japonesa na UNB. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a base do meu trabalho. Bom, o título do meu trabalho é Kaguya Hime no Monogatari, um paralelo entre o silenciamento de Kaguya e os abusos sofridos pela mulher moderna. O meu trabalho ele é baseado no filme O Conto da Princesa Kaguya, que é inicialmente um filme infantil, uma animação do estúdio Ghibli, mas é um filme que traz esse assunto à tona e propõe uma discussão bem interessante sobre o assunto. Vou iniciar fazendo uma breve contextualização sobre o período histórico no qual a história se passa, e também vou falar um pouquinho sobre a história do filme, para quem não conhece ainda. Bom, o filme Kaguya Hime no Monogatari foi traduzido aqui no Brasil como O Conto da Princesa Kaguya. Como eu disse anteriormente, ele foi produzido pelo estúdio Ghibli em 2013. O filme ele é baseado no famoso conto japonês Taketori Monogatari, embora os dois tenham algumas diferenças, principalmente em relação à narrativa, uma vez que no filme a gente consegue ver a história contada pela personagem principal, a gente consegue entender as emoções dela e as motivações dela também. Já no conto, a gente não sente tanto isso, porque é mais falado sobre um momento da história dela apenas, enquanto que no filme é, conta-se toda a história dela durante toda a vida dela aqui na Terra. A história ela foi ambientada no período Heian, ou seja, é um período no qual a aristocracia e a nobreza estão em alta. Então, isso é algo muito importante para a gente se pensar durante a história. Há muito a questão de que as pessoas têm que ser nobres, a sociedade da época era muito nobre, e isso é importante para a gente analisar o filme. Agora, falando mais sobre a história do filme. No filme, nós somos apresentados a protagonista Kaguya, que é uma menina que veio da lua, e a gente não sabe isso, a gente só descobre no final do filme. E ela é nascida de um pedaço de bambu e é adotada por um casal de camponeses. Ou seja, num dia normal de trabalho, um senhor encontra um pedaço de bambu que brilha mais do que os outros, que reluz mais do que os outros, e lá está a Kaguya. Desde o início do filme, a gente consegue ver que ela é uma criança especial, porque ela cresce muito rápido, num ritmo bem mais acelerado do que os das outras crianças. Então, a gente pode pensar na infância dela como a parte mais feliz da sua vida, porque na sua infância ela tinha muita liberdade. Kaguya brincava com seus amigos, ela podia fazer o que ela queria, não precisava se portar de certa maneira. Era uma criança livre de espírito, né? E é importante até a gente pensar que em relação ao próprio corpo dela, porque ela brincava com outros meninos, brincava com pessoas do sexo oposto, muitas vezes sem roupa, nua, e não havia nenhuma forma de sexualização do corpo dela, né? Ela era apenas uma criança brincando. Então, ela tinha uma liberdade em relação ao seu corpo e em relação a quem ela era. Então, também a história é narrada do ponto de vista da personagem, como eu já disse anteriormente, o que nos faz entender todas as suas emoções. Então, Kaguya levava uma vida muito simples, mas muito feliz também. Até o momento em que seu pai encontra em um pedaço de bambu tecidos caros, ouro, e a partir disso ele decide que ela deve se tornar uma princesa. Ele toma esses acontecimentos, esses achados, como um sinal divino de que ela deveria ser tornada uma princesa. Então ele inicia a construção do castelo deles, do palácio deles, na cidade, para que ela possa se tornar uma princesa. Então, a partir do momento que a menina se inicia ali na corte e vai fazer parte da corte, ela já consegue ver as diferenças do que é estar inserida naquela sociedade.
Porque a partir desse momento, ela precisa deixar todos os seus costumes, seus hábitos, sua personalidade para trás. Ela não poderia ter os mesmos hábitos ali na corte, senão ela não seria uma princesa. Então, nesse processo de adaptação aos hábitos da sociedade, há uma anulação da personagem, porque ela não quer aquilo, mas ela é forçada, né? As pessoas impõem aquilo para ela, como o que é certo. Então, ela precisa seguir aquilo para fazer parte da nobreza. E muitas vezes ela só faz isso para agradar o pai dela, não porque ela realmente quer. Então, ela sofre diversos tipos de violência, muitas vezes veladas, e violências tanto psicológicas como físicas, nesse processo de se adaptar à sociedade. E o que se torna mais gritante não é o que ela quer, é o que a família dela, o pai dela quer para ela, mas não é o que ela quer. E aí ela acaba sendo moldada, anulada por toda uma sociedade aí. E em relação à sociedade da época, nota-se que era uma sociedade feita por homens para homens, onde a mulher não tinha o seu espaço ali. Ou seja, Kaguya foi inserida numa sociedade totalmente machista e teve a sua personalidade, o seu corpo moldado por homens e pelo que eles achavam que era correto naquela época. Agora que já fizemos a contextualização histórica, já entendemos mais um pouco sobre o contexto da história e do período no qual ela se passa, vamos falar um pouquinho sobre os problemas, quais foram as problemáticas que eu levantei a partir do filme. Bom, a primeira problematização que eu fiz durante o meu trabalho foi analisar o papel da mulher na sociedade do período Heian e na sociedade contemporânea, fazendo um paralelo sobre as violências que Kaguya sofreu e as violências que as mulheres atuais sofrem, e fazendo isso de uma maneira expositória, né? Expondo as formas que ela sofreu, quais foram as violências que ela sofreu durante o decorrer do longa-metragem. Outra problematização foi através da ligação entre as violências sofridas pela personagem com as formas de violência que são sofridas pela mulher contemporânea. Como eu disse anteriormente, né, fazer esse paralelo entre a violência nesses dois períodos. Também levantei a questão da naturalização da violência, porque várias vezes durante o filme, Kaguya sofre vários tipos de violência, mas que são coisas comuns ali em meio à sociedade. Então, há uma naturalização da violência, sim, e isso afeta diretamente a vida da mulher e o seu papel na sociedade. Assim como ainda há naturalização da violência. Cada vez que a gente para e pensa, por exemplo, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente está reforçando esse tipo de naturalização. São coisas que, infelizmente, já estão inseridas na nossa sociedade. Então, busquei fazer uma análise dessa naturalização da violência. Agora vamos falar um pouquinho sobre as justificativas para o meu trabalho. Bom, primeiramente, a necessidade de conscientização e exposição das violências sofridas pelas mulheres. É necessário que hajam diversos tipos de debates dos mais diversos âmbitos e se faz necessário que as pessoas saibam desse problema, que saibam que isso é algo real, que atinge milhares de mulheres no mundo diariamente. E é importante a gente evidenciar também o quão estrutural essa violência é. É algo que já está enraizado na nossa sociedade e, infelizmente, faz até parte do nosso dia a dia. E a gente muitas vezes não vê com a seriedade com que deveria ser visto esse problema. Outro ponto da minha justificativa seria mostrar como isso tem perdurado durante o tempo. Porque a história de Kaguya é uma história que aconteceu há anos e infelizmente são coisas que ainda acontecem com as mulheres nos dias atuais. Então é um problema que não se iniciou ontem, mas que vem aí ao longo dos séculos, né? Além disso, é importante também a gente dar maior visibilidade e espaço para a voz das mulheres. Muito fala-se em dar voz para as mulheres, mas as mulheres já têm a sua voz, elas já possuem a sua voz. O
que nós precisamos é de espaço e nós precisamos ser ouvidas. Então, é importante que a gente dê visibilidade para as mulheres, de forma que elas possam mostrar a sua opinião e possam se posicionar diante problemas, diante fatos, e isso em várias esferas, vários âmbitos. E principalmente a necessidade de discussão acerca do assunto. Se a gente busca uma solução para essa problemática, a discussão é o primeiro passo para a gente conseguir chegar nessa solução. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho dos objetivos e das questões nas quais a minha pesquisa foi baseada. Bom, o primeiro objetivo seria realmente fazer a análise fílmica da obra O Conto da Princesa Kaguya, evidenciando os aspectos, as violências que levaram ao silenciamento da personagem no final de toda a história. Eu busco também trabalhar alguns conceitos que são importantes quando a gente pensa na violência contra a mulher. Estes conceitos foram patriarcado, estereótipos e a violência simbólica, que é algo que está muito presente no filme. Em relação aos estereótipos, a partir da definição, né, desse conceito, eu busco fazer um paralelo entre a mulher do período Heian e a mulher contemporânea. Quais foram os estereótipos que regiam a mulher do período Heian? Quais são os estereótipos que envolvem a mulher contemporânea? Outro objetivo foi fazer um estudo sobre a influência dos homens em relação à personagem, porque, como dito anteriormente, era uma sociedade feita de homens para homens, ou seja, a mulher não tinha o seu espaço ali. E eles até escolheram o nome da Kaguya. Ela foi nomeada por homens, ela não escolheu o seu próprio nome. Os homens celebraram momentos íntimos da personagem. Então, ela tinha a vida dela regida por homens e era ensinada a servir homens. Então, eu busquei fazer um estudo sobre essa relação, né? Outros conceitos que eu busquei explicitar, trabalhar um pouquinho na minha pesquisa, foram o de mulher ideal e boa esposa e mãe sábia. Um conceito muito forte aí quando a gente pensa na história do Japão. Busquei também apresentar a história da mulher no Japão e como ela foi de suma importância em diversos momentos históricos, como a guerra, e são coisas que não têm tanta visibilidade assim. É difícil a gente saber qual foi o papel da mulher da história ali. Não é algo que a gente acha com facilidade. E então é muito importante a gente divulgar o papel de suma importância que a mulher teve durante esses momentos históricos. Em relação às metodologias, eu usei principalmente a análise fílmica, mas também fiz uma revisão bibliográfica e a análise literária do conto. Então, foi um conjunto dessas três abordagens, dessas três metodologias, mas com ênfase na análise fílmica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais e os resultados que eu consegui levantar com a discussão do meu trabalho. Primeiramente, se tornou observável que há um controle em relação ao corpo feminino, tanto por parte do Estado quanto por parte da nossa família. Muitas vezes nós não somos donas de nós mesmas. Inclusive quando temos que o nosso marido, por exemplo, nosso companheiro tem que assinar para a gente fazer uma cirurgia. Isso é uma forma de controle em relação ao nosso corpo. A violência contra a mulher, ela se tornou algo cultural em nossa sociedade, infelizmente. Normalizamos a violência contra a mulher. Então, de forma a transformar essa realidade, é necessário, primeiramente, que haja a conscientização, tanto das mulheres quanto da sociedade em geral. Porque, como é algo naturalizado, muitas vezes nós sofremos algum tipo de violência e não nos damos conta disso. Eu já sofri algum tipo de violência, provavelmente sua mãe, sua avó, e às vezes a gente nem sentiu isso. Então é importante a gente conscientizar as pessoas sobre o que é a violência física, a violência psicológica e mostrar que isso é um problema real que afeta a saúde das mulheres diariamente, tanto aqui no Brasil, quanto no Japão, quanto mundialmente. É importante também a criação de novos valores,
passar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as pessoas da nossa família, os novos valores de forma que eles criem a sociedade que nós queríamos que nós tivéssemos hoje. Mostrar para os nossos filhos, para as nossas filhas, como gostaríamos de ser tratadas e principalmente que cada pessoa ela deve ser respeitada, com as suas diferenças, com as suas especificidades, cada pessoa precisa ser respeitada. Então é muito importante a gente conscientizar, mostrar para as novas gerações como construir uma sociedade melhor, mais democrática e com mais respeito. Então, também é muito importante que existam mais discussões em diversos âmbitos sobre essa problemática. Infelizmente, por ser algo estrutural, a violência contra a mulher não vai ser resolvida de um dia para outro. É um processo e também não há uma solução definitiva. A gente só pode pensar em mecanismos que possam tentar facilitar a vida da mulher, que possam dar mais segurança para as mulheres. Que um dia a gente possa andar na rua à noite sem se preocupar. Que um dia possamos usar as roupas que a gente gosta sem se preocupar com as outras pessoas. Que possamos cuidar do nosso corpo, ser donas de nós mesmos do jeito que a gente tem que ser. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da discussão, que tenha deixado aí algo para vocês pensarem e que tenha dado início a essa conscientização, né, de que é um problema real, de que a gente precisa lutar contra isso, continuar lutando contra isso, para termos uma sociedade melhor. E é isso, gente. Muito obrigada.